Bem-vindos. A partir de agora, voltamos então outra vez a abrir as portas e as janelas de casa do 45 minutos a Porto. Hoje vamos falar sobre a vitória do Porto por 2-0 em terreno algarvio, na casa do Portimonense, e vamos também olhar aquilo que vai ser o jogo desta quarta-feira entre Porto e Bayer Leverkusen, jogo em Leverkusen, portanto, o Porto no jogo da primeira volta, vamos chamar-lhe assim, da terceira jornada, a semana passada, ganhou 2-0 no estádio do Dragão e agora desloca-se até Leverkusen para tentar repetir o mesmo resultado ou ganhar, repetindo o mesmo resultado, fazendo 2-0, ou então voltar outra vez a repetir o resultado de vitória. Hoje, para me acompanhar nesta viagem de 45 minutos, que nunca são 45 minutos, são sempre mais um bocadinho, já cá tenho o José Sousa e também o Hélder Sousa, e hoje junta-se um membro novo, o António Martins. Bem-vindo. A Muito obrigado. a partir de agora, vamos então centrar as atenções neste Porto, neste Portimonense 0, Porto 2, jogo que decorreu no sábado às 6 da tarde. O Porto, como já disse, venceu por 2-0 o Portimonense. Jogou com Diogo Costa, voltou à defesa Rodrigo Conceição, jogou também o Fábio Cardoso no lugar do Pepe, David Carmo ao lado do Fábio Cardoso, o Wendel à esquerda, no meio, do meio para a frente, sem novidades nenhumas, Uribe e Eustáquio no meio, PP do lado esquerdo, Otávio à direita, e que nós sabemos perfeitamente que o PP e o Otávio nunca jogam particularmente colados às alas, fora o PP, que joga um bocadinho mais encostado a uma das alas do propriamente o Otávio, e depois na frente Evanilson e Taremi. Este jogo, como eu já disse, terminou com a vitória do Porto, terminou com o empate 2-0, do Porto em cima do Portimonense, com o gol marcado por Otávio aos 22 minutos e por PP aos 52, num jogo que teve um tempo útil de jogo jogado de 53 minutos e 8 segundos, dá uma percentagem de cerca de 52,83%. O homem do jogo foi considerado o PP. Já vamos falar sobre o homem do jogo, mas já quero saber as ideias gerais desta partida por parte destes meus três amigos. José Sousa, vou começar por ti. Com que ideia é que tu ficaste depois deste 2-0 em cima do Portimonense, num terreno que costuma ser particularmente complicado para as equipas que visitam Portimão? Olá, viva. Eu fiquei com a melhor das ideias. Foi uma ideia espetacular. O Porto ganhou bem, jogou o quanto baste, soube acelerar o jogo quando precisava, soube pausar o jogo quando precisava também. No final da partida, de referir que o Portimonense não conseguiu aproximar-se sequer da área do Porto até ao último quarto de hora. Depois aí teve ali dois pequenos calafrios, mas o Porto teve aqui o jogo completamente dominado, do início ao fim, podia ter marcado mais. Um jogo tranquilo, na linha daquilo que nós queremos, que é o Porto não teve grandes oscilações, o Porto jogou uma primeira parte muito constante, na segunda também, coisas que nem sempre se tem visto este ano. Tipicamente tem feito primeiras partes mais fracas e segundas partes mais intensas, portanto parece que o Porto começa a ter algum equilíbrio durante o seu jogo e vamos ver o que é que nos reservam os próximos jogos, mas este deixou-me ficar com bastante confortável. Muito bem, agora António, vou começar agora vou a ti. Bem-vindo mais uma vez. O Porto ganhou por 2-0 e pode-se dizer que convenceu e não tremeu muito para ganhar em Portimão. Boa noite, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Agradeço desde já ao meu amigo o convite. Ora bem, é verdade, o Porto não tremeu, é um campo tradicionalmente difícil para o Porto. Há uns anos atrás era muito complicado jogar em Portimão. Nestes últimos, já nem tanto, porque o Porto, neste jogo, foi uma equipa equilibrada e foi competente também. Não deixou, lá está, como o Zé disse, ter grandes oportunidades do Portimonense. Houve ali na segunda parte uma outra jogada perigosa
em que podia ter dado o golo ao Portimonense, mas o Porto, durante o jogo todo, e se precisasse, acelerar mais um bocadinho, podia ter marcado o terceiro e se calhar o quarto, mas jogou o quanto baste para ganhar por 2-0, sem qualquer nível de discussão. Acho que foi um jogo muito bem conseguido por parte do Futebol Clube do Porto. Hélder, bem-vindo. O Porto, lá está, ganhou por 2-0 e, pelos vistos, não precisou assim de muito. Marca a meio da primeira parte e marca praticamente a abrir a segunda. Boa noite. Queria saudar aí o António, antes de mais. E em relação ao jogo, o Porto desta vez entrou bem no jogo, entrou muito bem no jogo. Nota-se que de facto que o Otávio e o PP são no Porto fundamentais ali no meio campo. Uma coisa que eu queria salientar é o David Carmo. Desta vez, eu não sei se por ser ele agora, entre aspas, a chefiar a defesa, estava mais tranquilo do que nos jogos anteriores. Mas pareceu-me que teve muito bem na defensiva. Também gostei muito do Rodrigo. O Rodrigo teve muito bem também no jogo. Em termos gerais, o Porto ganhou bem. 2-0, acho que é o resultado justo. Embora o Portimonense tivesse uma perdida inacreditável do avançado do Portimonense, que podia ter dado o 2-1. Embora o Porto teve outras bolas, tipo o Taremi, etc., que teve bolas que podiam ter dado o 3-0 ou algo assim do género. Agora notou-se que o Porto, de facto, em especial na segunda parte, gostei muito da equipa do Porto, mostrou uma consistência tanto defensiva como a nível ofensivo, e o que nos mostra que, de facto, aquela paragem das seleções pode ter sido um bom bálsamo para a equipa estabilizar e não só ganhar os jogos, mas também ganhá-los de maneira convincente. E o Porto ganhou por 2-0, como já foi dito. O MVP o MVP escolhido por quem estava a fazer a partida via televisão, o jogo foi transmitido pelo Sport TV, portanto, quem estava a fazer o jogo escolheu o PP para homem do jogo. Às vezes costuma-se diferenciar o homem do jogo do melhor em campo. António, eu queria perguntar precisamente isto. Para ti, o PP foi o homem do jogo e o melhor em campo, ou consideras que há dois jogadores diferentes para cada um deles? Ou seja, homem do jogo, o PP, exatamente, homem do jogo, o PP, e melhor em campo há outro, ou são os dois a mesma pessoa? Ora bem, isso depende muito de quem está a observar o jogo e das características dos jogadores, não é? Também. Acho que eu aceito o PP. O PP fez, de facto, um bom jogo. É um jogador que tem vindo sempre a subir de patamar ao longo das jornadas e ao longo do campeonato. Espero que ainda suba mais, não é? É um jogador que já tem 1 ano de Porto. Esta vai para a sua segunda época, julgo eu. E é um jogador que chegou, esteve a inteirar-se do clube, não é? Digamos, a ser cozinhado para ser lançado depois às férias. E é um jogador que tem mostrado que tem capacidades ainda para muito mais. Eu recordo que o PP no jogo do Portimonense faz várias posições, acabou de defesa direito. Mais uma vez. Mais uma vez, não é? Não é? Mais uma vez, não é? É um jogador que, digamos que é um jogador que qualquer treinador gosta, não é? Porque é aquele jogador que está sempre disponível para ajudar a equipa. É um jogador de equipa e que também aparece individualmente. Por isso, acho que foi o melhor em jogo, se bem que o Taremi também é aquele jogador que nós não nos apercebemos, mas também trabalha muito para a equipa. É um jogador que é um avançado, que está muitas vezes no meio campo e que faz jogar a equipa, que tabela com os jogadores e ainda aparece na frente, às vezes, para finalizar a jogada. E ele e o PP jogaram muito bem, os dois, mas eu também concordo que o PP foi, sem dúvida, o melhor jogador em campo. Hélder, agora passo para ti a bola. O PP foi o homem do jogo e o melhor em campo? Pois, exato, foi o homem do jogo e o melhor em campo para ti? Ou o PP foi uma coisa e outro jogador foi outra coisa?
Não, acho que o PP, de facto, e olha, antes de mais, ainda bem que o Cassado conseguiu renovar com o PP, o Evanilson, o João Mário, e que foi outro, foram 4. Já lá vamos. Foram Mesmo 4. assim, vamos falar mesmo sobre assim isso. podia ter posto mais uns postos por limpim-pim, porque eles pagavam, não é? Porque 75 milhões pelo PP, mesmo assim é barato, não é? Sim, mas pronto, Já lá pronto, vamos. o clube conseguiu renovar com os jogadores e acho que o PP de facto é um jogador que eu não sei se vai ficar cá há muito tempo, para muita pena minha, que eu acho que se Fica até calhar ao no fim final da época, porque ele não veio ao Mundial, porque senão só ficava até Pois, dezembro. era isso, é isso que eu ia dizer. Se fosse ao Mundial e jogar, se calhar em janeiro já não estava cá. Mas sem dúvida acho que, como diz o António, pá, é aquele jogador, pá, que é para toda a obra. Só não joga a guarda-redes. E se for preciso, ainda faz lá uma perninha. Se calhar não tem altura. De altura. Mas sem dúvida acho que o PP Vai de salto alto. Embora também acho que o Taremi teve muito bem no jogo, como diz o António, aquele jogador parece que não está lá, mas está a defender, está a fazer jogadas, está a fazer assistências. Às vezes marca, é assim, se ele marcasse tantos golos como as hipóteses que tem, pá, não estava no Porto há muitos anos. Mas sem dúvida acho que o PP é merecido o prémio. Só faltas tu, José Sousa, o melhor em campo, o homem do jogo. Para quem fez o jogo foi o PP, e eu quero saber de tua justiça em relação a esta escolha do PP, mais um daqueles jogadores que, como temos vindo aqui a falar várias vezes ao longo desde que existe 45 minutos à Porto na Rádio Nacional de Desporto, o PP é daqueles jogadores que muitas vezes, e tu próprio já o disseste, passa muitas vezes despercebido ao longo do jogo, mas é uma peça fundamental no jogo, na forma de jogar e de atacar da equipa do Porto. Para mim, já sabem qual é a minha opinião sobre o PP. Há muito tempo para dizer que é o melhor jogador do Porto e com alguma distância. Para mim é o jogador do como é que é? Melhor em campo e o eleito jogador do jogo. O homem do jogo. O homem do melhor jogo. Em campo e homem do jogo. E para mim é o melhor do Porto e vai ser o melhor do campeonato. Isso não tenho dúvidas, o campeonato vai ser o melhor do campeonato. Portanto, acho que está muito bem atribuído o PP, não é? Não sei se é para começar já aqui a detalhar o jogador por jogador. Já lá vamos. Então pronto. Já está prontinho. Já está prontinho. Mas podes já começar por aí. Podes começar que eu já coloco, já vou colocar as informações, não é? As pontuações, que vocês não gostam nada, mas ficam. Eu gosto delas, simplesmente algumas são de piada, normalmente, não é? Algumas são então, vamos então passar às pontuações. Obviamente, quem está a ver, ou quem vê isto no YouTube, vê as pontuações, já as dizemos. Vamos então passar às pontuações. Sendo que as pontuações são sempre dadas pela Goal Point, portanto, vamos regendo pela Goal Point. Para a Goal Point, o MVP foi o Otávio, sendo a estrela do jogo, com 8.1. Foi o Otávio, não foi o PP? Sim, ok. Não. Pronto, 6.1 para o Diogo Costa. O PP não se vê, o PP teve 8. Não está mal para o Diogo Costa. Foi uma décima. Eu acho que ele se esqueceu. O Porto podia ter levado uma cadeira, porque o jogador está ali de pé o jogo inteiro e aquilo é cansativo. Eu acho que ele fez uma defesa digna desse nome. Mas foi fundamental. Não é? Mas foi uma grande defesa, não há dúvida nenhuma. Mas na verdade foi pouco incomodado, digamos assim. O Rodrigo Conceição fez mais uma vez um bom jogo. Estou para ver como é que o Sérgio Conceição, quando é que ele vai começar a testar numa competição mais séria como a Liga dos Campeões. Eu, como já disse na jornada anterior, acho que ele ainda vai apostar nesta no João Mário, sobretudo porque o João Mário empresta alguma experiência maior num nível de competição mais elevado como a Liga dos Campeões, mas acho que vai começar a introduzi-lo lentamente, como o Sérgio Conceição tão bem tem feito com os jogadores que venham das camadas jovens. O Fábio Cardoso tirou 6.1. Aqui até tem uma nota melhor que o David Carmo. Eu acho que os centrais estiveram impecáveis. O Fábio Cardoso, o ano passado, mais ou menos em novembro, com uma lesão grave que o Pepe teve e que esteve bastante tempo afastado,
o Fábio Cardoso fez jogos espetaculares e, portanto, eu não tenho nenhum receio que o Fábio Cardoso jogue. É um jogador focado, dedicado, raçudo e é um jogador que transporta muito bastante. confiável. Desculpa, Zé. É um jogador bastante confiável. Eu também tenho essa opinião e portanto, eu estou tranquilo. Obviamente, ter o Pep ajuda, sobretudo na questão da experiência, da dinâmica que pode dar aos jogadores mais jovens, mas o Fábio Cardoso, como confiável, e acho que o termo é bem escolhido, completamente à vontade. O David do Carmo fez uma exibição, eu não lhe notei falhas, portanto, uma exibição quanto baste. O Wendel teve um nível regular, não fez asneiras, mas também não fez nenhum brilharete, portanto cumpriu com nota positiva, como é óbvio. O Otávio voltou outra vez aos bons momentos e a ser um jogador novamente mais aguerrido, se bem que os adversários castigaram-no bastante, porque ele foi, da mesma maneira que o Diogo Costa podia ter levado uma cadeira para o estádio, podiam ter levado também um colchão para o Otávio, porque passaram a vida a empurrá-lo e a deitá-lo ao chão. O Uribe é máquina do costume, portanto, é um jogador que não sabe jogar mal, joga sistematicamente bem. O Eustáquio vem a confirmar a sua influência no meio-campo do Porto. E, portanto, eu já o ano passado dizia isto, volto a referir, o Eustáquio vai continuar a crescer. Acho que é um jogador que com confiança, ele pode ainda dar mais a esta equipa do Porto. Acredito que não faça esquecer um Vitinha, mas caminha a bons passos para pelo menos chegar a um patamar elevado. O PP, para mim, foi o melhor jogador em campo. Aceito que o Otávio esteve muito bem, mas mesmo assim eu destacaria o PP. O Taremi, ele é sempre um bocadinho penalizado nestas notas, mas quanto ao Taremi, eu acho que existe uma equipa com Taremi e uma equipa sem Taremi, não é? O Taremi não vale pelos golos que marca apenas, nem pelos golos que ele dá a marcar, mas também para aquilo que ele faz jogar. Reparem que o Taremi, é pena não se marcar as estatísticas marcam-se com golos, com assistências, mas também existem pré-assistências, e o Taremi é muito bom na assistência, mas na pré-assistência é brutal. O Evanilson, pronto, teve num nível razoável, não fez uma exibição por aí fora, mas também não comprometeu. Portanto, acho que a equipa do Porto esteve toda ela num nível superior. O Galeno entrou bastante bem, portanto, conseguiu ali destabilizar, pelo menos em 2 jogadas. Os outros tiveram realmente pouco tempo em campo, não deu para tirar grandes conclusões, a não ser que não fizeram nenhuma asneira, pelo menos que eu me recordo, e também não fizeram nenhum lance digno de destaque. Muito bem, só explicar aqui ao António, que é novo nestas andanças, nós, quando dá, e desta vez deu, até porque só temos este jogo para analisar e depois temos que passar para a antevisão do jogo frente ao Bayer Leverkusen. Em Leverkusen, nós, por vezes, quando dá, e neste caso deu, vamos olhar e tentar dar algumas pontuações, ou vocês tentam dar as pontuações que vocês acham mais justas perante aquilo que foi o jogo, neste caso entre o Porto e o Portimonense. Neste caso, vamos nos regendo pelas pontuações que são dadas por um site estatístico como é a Goalpoint, e portanto, a partir destas pontuações, depois cada um de vocês fala sobre cada um dos jogadores individualmente, dando mais destaque a um ou ao outro, e é isso mesmo que eu te vou pedir, António, é olhares para aquilo que está, para aquilo que tu consegues ver e destacar o jogador, ou os jogadores que quiseres, e concordar ou não com as pontuações que ali estão. Ok, bem, o Porto contra o Portimonense foi, como eu disse, uma equipa muito equilibrada, e que é o mais importante nestes jogos de campeonato. Quando se joga fora, é fundamental ser equilibrado e tentar sempre ser a primeira equipa a marcar. O guarda-redes não esteve grande trabalho, como o Zé disse, cumpre sempre. O Diogo Costa é um guarda-redes atento, que sabe sair bem, não é?
e não teve grandes chances, não teve grandes hipóteses de mostrar o seu valor. Hoje, contra o Portimonense, não foi esse dia. O defesa direito, o Rodrigo, não é um jogador que o Sérgio Conceição tem apostado, e apostado para já para o campeonato, e também tem cumprido, não tem, e até ajuda se calhar depois o outro jogador que está-me agora a falhar, O João Mário. O João Mário, descansar um pouquinho, que o jogo contra o Leverkusen, contra o Bruges, correu um bocadinho mal para ele, e ele se calhar perdeu alguma da confiança, e ficar às vezes de fora também ajuda a ganhar outra confiança. E o Rodrigo é um jogador que tem vindo a jogar a defesa direito e tem cumprido, não tem comprometido, e acho que o Sérgio Conceição tem razão em lançá-lo para o campeonato. Os centrais estiveram bem, tanto o Fábio como o David Carmo, não é? O David Carmo tem sido às vezes criticado injustamente, não é? Porque é o seu primeiro ano de Porto, e é completamente diferente jogar no Porto e no Braga, não é? As exigências são diferentes. E ele tem correspondido, e correspondeu, teve bem no jogo do Portimonense. O Wendel é um jogador regular, lá está, sem grandes alaridos, é um jogador que cumpre, ataca e defende. Teve também bem no jogo do Portimonense. Ao meio campo, eu também destacaria também o Eustáquio, como o Zé disse. Lembramos que ele só, ainda nem uma época completa tem do Porto, não é? Ele tem começado a jogar com alguma regularidade, e nestes jogos de campeonato, que são muito aguerridos e com alguma competitividade ali a meio campo, o Eustáquio tem começado a mostrar alguns dotes de jogador a Porto, e espero que continue e que progrida mais. O PP, de facto, sem dúvida, foi o homem do jogo e o melhor em campo. Jogou e fez jogar, como sempre, não é? É um jogador rápido, que aparece sempre quando o Porto precisa de ser lançado para o contra-ataque. É um jogador que aparece sempre, e sempre em velocidade e com a bola dominada, muitas vezes sempre com a bola dominada e com a cabeça levantada, que é sempre bom. O Taremi, lá está, é como o Zé diz, é uma equipa com o Taremi e sem o Taremi, que o Taremi é um jogador que ajuda a equipa a jogar, e às vezes é aquele jogador que para a bola, para a equipa pensar um bocadinho no ataque e não se lançar desenfreadamente, às vezes perdendo a bola. No cômputo geral, foi uma equipa equilibrada, num jogo bom do Porto, que depois da paragem do campeonato foi bom para relançar tudo, não é? O Porto, mais atrás com o Estoril, na segunda parte, não é que tenha jogado mal. O Porto, se jogasse sempre assim, como jogou a segunda parte com o Estoril, nunca perde aquele jogo na vida. Aconteceu aquilo, aconteceu-nos o empate, mas é o futebol, digamos assim. Agora, contra o Portimonense, já gostei muito mais do Porto, tanto da primeira como da segunda parte. O Porto foi muito mais consistente, e os jogadores, de facto, tiveram ao nível. O Galeno, quando entrou, também é sempre um jogador bom. Quando a outra equipa já está um bocadinho cansado e há mais espaço no jogo, o Galeno é um jogador que deve ser lançado para dar mais profundidade ao ataque e aproveitar algum espaço que haja no jogo. Muito bem. Hélder, a tua ideia sobre tudo isto, quer o José Sousa como o António já falaram, portanto agora é a tua vez de dar, entre aspas, dar à língua e dar a tua opinião sobre enfim, sobre estas pontuações, sobre cada jogador individualmente do Futebol Clube do Porto. Pronto, eu concordo com o que disse o António e o José Sousa. Só vou salientar alguns jogadores que achei importante. O Diogo, de facto, teve aquela defesa espetacular e de facto, durante o jogo não fez mais nada, mas esteve lá quando foi preciso. Os centrais, como te referi há pouco, o David Carmo pareceu muito mais seguro e sereno neste jogo. Eu não sei, porque agora terá que ser ele, entre aspas, a chefiar a equipa no eixo da defesa. E como não tem o Pepe, que é um jogador com muita experiência, muito bom colocação no terreno, ele estava um bocado a tremer nos últimos jogos anteriores, e acho que pode ser o empurrão para ele de assumir o lugar da equipa.
O Fábio esteve bem. O Rodrigo, gostei do Rodrigo, que é um jogador aguerrido e não tem medo de ir à bola, e acho que tem muito bem no lado direito. Pá, o Wendel é um bocadinho o patinho feio da equipa. Pronto, pá, é daquele jogador que não é estranho, porque é um jogador que vinha rotulado de bom jogador, veio do Bayer Leverkusen, alguns anos de Europa, mas de facto não está a conseguir. Já o ano passado não conseguia desenvolver, mas pronto, neste jogo não teve mal, mas não teve muito bem. O meio campo, sem dúvida, para o Uribe é aquele pêndulo. É que não concordo, 6.4 acho que é pouco para ele, porque é um jogador muito regular e acho que merecia melhor pontuação aqui do que atribuíram. O Eustáquio gostei bastante, o PP é aquela máquina e o Otávio também. E para terminar, o Taremi, eu acho que ele aqui foi penalizado porque tem um amarelo, portanto, eu penso que pode ser um bocadinho penalizado pelo amarelo, não é? Porque eu acho que ele merecia no mínimo 7 pontos. Aliás, salientar que a assistência para o PP é o Taremi, não é? Há uma jogada na segunda parte em que o Taremi, mais uma vez, que mete a bola para o PP. E o Evanilson, pronto, não teve um jogo, não teve tão brilhante como nos últimos jogos, mas pronto, não comprometeu. Para fechar, o Galeno, de facto, aquele jogador, como disse o António, quando entra na segunda parte, quando a equipa adversária está um pouco menos fresca, faz a diferença. Os outros que entraram, o Zaidu, o Bruno Costa, o Martínez e o Gruitch, tiveram um pouco de tempo em campo e, de facto, nada de mais a ressalvar. Muito bem, está então feita a análise muito brevemente a todos os jogadores. O Otávio, lá está, foi destacado com 8.1, portanto, de resto foi dos melhores. O segundo melhor foi o PP, que de resto foi dado como sendo o homem do jogo e que fez o segundo gol para a equipa do Porto. Indo para as estatísticas só do Otávio, o Otávio fez um remate, fez um golo, fez dois remates, dos dois remates que fez, os dois foram enquadrados, 2 passos para finalização, 9 passos aproximativos, fez 5 desarmes e 5 bloqueios de passe ou cruzamento. No caso do PP, fez um golo, fez 4 passos para finalização, 4 passos aproximativos, 2 desarmes, 3 interseções, 9 recuperações de posse de bola e ganhou um duelo aéreo defensivo em 1. Portanto, esteve particularmente bem o PP e desta partida é mais ou menos isto, ou é só isto, quanto às estatísticas desta partida. Só terminando, dados oficiais da Liga, o Porto terminou com 18 remates, 51% de posse de bola, 7 faltas cometidas, 5 cantos a favor, 2 cartões amarelos. Portanto, posso dizer que o Porto dominou claramente esta partida frente ao Portimonense, ganhando por 2-0, sem grandes dificuldades. Fica mais uma vez o registro do PP como homem do jogo e do Otávio, e de resto, José Sousa, o meio campo do Porto mostra-se cada vez mais completo com estas 4 peças em campo. Otávio, deixa-me lá ver outra vez, Otávio, Uribe, Eustáquio e PP. Sim, mais completo, mas curto. Falta alguém para entrar durante a partida. O Bruno Costa, eu já disse, é um jogador que é importante para uma equipa, mas não é um jogador de quem se possa esperar uma reviravolta ou um milagre num jogo. Portanto, o Porto precisa de ter mais um elemento. Eu diria que o Porto conseguiu, com aquilo que tem dentro de portas, organizar-se e tornar um meio-campo bastante competitivo, mas falta-lhe falta-lhe pelo menos mais ali um elemento de valor, não é? O André Franco ainda não percebemos o que é que ele vai dar. Os jogadores precisam também de tempo de adaptação. O Bruno Costa, nós sabemos que ele não é jogador de cometer grandes gafes, mas também já temos tempo suficiente para perceber que ele também não
não vai ser um Vitinha, nem vai ser nenhum Fábio Vieira. Portanto, é um jogador regular, faz falta à equipa, é um jogador de compromisso, mas não é um jogador de brilhar. O Gruitch é um jogador que pode fazer bem o papel do Uribe, mas está a alguns furos abaixo, e portanto eu diria que o Porto tem um meio-campo interessante, forte e competitivo, mas para além disso não tem no banco quem lhe possa fazer uma substituição à altura, pelo menos no imediato. Vamos ver se existe progressão por parte do André Franco, e eu espero que sim, espero que venha a brilhar também na equipa do Porto. António e Helder, eu já vos vou dar palavra para falar sobre este meio campo do Porto, só de dizer que o Porto, em termos de médios, além destes 4, ou se não quiserem contar com o PP, porque o PP, naturalmente o PP é avançado, nem é centrocampista, mas fazendo parte ele do meio campo, há outros jogadores do meio terreno que também contam. O José Sousa já falou em praticamente todos eles, mas dizendo todos os jogadores do meio campo do Porto, além de Otávio, Uribe e Eustáquio, não vou contar aqui com o PP, porque o PP é avançado, mas contando com os outros, além de Otávio, Uribe e Eustáquio, há também o Gruitch, o André Franco, o Vasco Sousa, o Bruno Costa e o Bernardo Folha. António, o Porto precisa de mais alguma peça no meio campo? Ora bem, o Porto faz sempre falta quem joga bem, não é? E quem proporciona à equipa bons momentos. Acontece que o Porto necessitava de um mágico e neste momento já não há muitos. Não há dinheiro, não há dinheiro. Não há dinheiro e temos que falta um Deco, contentar. Não é? Falta uma espécie de Deco. Uma espécie de Deco, não é? Mas isso já não existe, não é? E não há no mercado ninguém que se aproxime, pelo menos que eu conheça, assim de repente. Mas o Otávio é um jogador que já criou raízes, não é? Tem as suas raízes já no Porto, já é um jogador da casa, um jogador a Porto, em tudo. Está cá há 5 anos já, desde já está cá há 5 anos. Há 5 anos, sim. Ele teve emprestado um ano ao Guimarães, sim, mas está desde veio o Sérgio em 2017, está cá há 5 anos. É o único que está... desde que veio o Sérgio está cá. É a sexta época. Sim, é a sexta época, sim. Sim. Por isso já está enraizado, já é da casa. Já faz parte da mobília. E de facto, é como o Zé diz, não temos, se calhar, tirando estes 4 ali a meio campo, que neste momento estão de pedra e cal, não há ninguém que se aproxime para poder substituir-os à altura. No entanto, eu gostava de realçar que eu confio também no Gruitch. O Gruitch é um jogador que tem tido oportunidades, mas não tem tido uma constância de jogar com regularidade na equipe. Ele é um jogador alto, de características diferentes do Uribe, não é? É um jogador que pode ir muitas vezes à grande área para tentar voltar para os lances aéreos, e ele teve lesionado, veio de uma lesão há pouco tempo, e eu espero que o Sérgio Conceição lhe dê a oportunidade, porque julgo que ele era jogador do Chelsea e acho que é. Liverpool. Não, agora não, o Porto já comprou o passe. Já comprou, totalmente. Já comprou, mas ele era do Liverpool. Liverpool, sim. Pronto, mas ele ainda é novo, não é? E sim. Acho que com mais um aninho ou 2 de casa e jogando com mais regularidade, a gente só pode ver depois os outros jogadores que não jogam tanto, não é? Porque estes estando a jogar bem, o Sérgio não vai mexer muito na equipa. Mas o Gruitch é um jogador, pelo menos à altura, e até derivado da altura dele, eu acho que ele tem alguma técnica, algum jogo ou outro que eu vi que ele demonstra até alguma técnica. Agora precisa de oportunidades e de jogar mais. O Bruno Costa é um jogador... Deixa-me só acrescentar uma coisa. O Gruitch, para mim, o ponto até que ele precisa trabalhar mais nem é futebolístico. Eu acho que ele é um jogador um bocado intempestivo, ele ferve em pouca água. Portanto, acho que há uns cartões à custa disso, não é? Eu lembro, então, já não sei exatamente contra quem, mas eu lembro de um jogo que ele entrou, levou 2 amarelos, foi expulso. Foi. E num jogo que precisávamos aguentar aquilo bem. E tem mais uma outra passagem, portanto, ainda há pouco tempo, no jogo da Liga dos Campeões, não sei se foi contra o Borussia, foi há pouco tempo, ele entrou e 3 minutos em campo já estava outra vez com o amarelo. E, portanto, isso causa... Aliás, ele entrou para substituir o Uribe, que estava amarelado, e passado 3 minutos estávamos outra vez iguais, não é?
Portanto, eu acho que isso são soft skills, não é? Portanto, ele nem é treinar mais que ele vai conseguir melhorar, é realmente tratar a sua capacidade de relaxar durante isso. E de aguentar, não é? Sim. Isso é um trabalho também do treinador. O treinador também deve reparar nisso que estás a dizer, não é? E deve-lhe chamar a atenção e lá está. É um período que requer alguma adaptação também. E só jogando mais, se calhar ele vai aprendendo com os erros. Mas temos que esperar. O Diogo Costa, como eu ia dizer, é aquele jogador que também não dá muito nas vistas, mas é um trabalhador. O Bruno Costa, não é? E o Bruno Costa, desculpa. Sim, o Bruno Costa. E é um trabalhador. Eu lembro que o Porto tinha um jogador que era o André, que também era um jogador que só trabalhava e ninguém notava nele. O André, esse tinha outro requinte. Estás a falar do André Pai. O André Pai. António André. Aliás, esse senhor chamado António André faz parte do 11 de sempre da equipa do Porto, que está no museu do clube, não é? Portanto, o André, uma das características dele, que eu me lembro, ele metia a cabeça onde os outros metiam o pé. Era assim que ele funcionava. Não, ele metia a cabeça onde os outros não metiam o pé, portanto, ele ia além disso. Aliás, dizia o Futre que o André no campo era o pai dele. Era o guarda-costas dele, pá. Era o guarda-costas. Ele era o meu pai, eu disse. É verdade, isso é verdade. E o Bruno Costa, pronto, é um trabalhador. É aquele, eu vejo muitas vezes que o Sérgio recorre a ele quando precisa de reforçar o meio-campo e precisa de alguém que corra e que esteja ali sempre a morder os calcanhares a alguém. Se vocês repararem, o Diogo Costa joga sempre de início, porque é um jogador que, lá está, em termos de técnica, não podemos esperar muito, não é? Mas é um trabalhador e às vezes também são precisos esses jogadores dentro de campo. Por isso que temos que aguardar e esperar para ver os outros. Eu não gosto de começar a criticar muitos jogadores antes deles terem uma oportunidade regular, não é? De jogar. Porque não é por um jogo, 2 ou 3 meses a jogar que se vai ver um jogador. É com a constância, eu chamo a atenção para o PP, não é? É um jogador que já está cá há um ano e nesses últimos jogos, talvez já há meio ano, é um jogador que se tem começado a evidenciar. E nós a repararmos nele, isto faz parte, um jogador só se mostra jogando, mas jogando com regularidade. Agora, se o Porto tivesse... Só se mostrou a partir do momento em que o Luís Dias foi-se embora. Foi-se embora, sim, é verdade. Começou logo a brilhar, quando ele entrou na equipa, contra o Benfica, etc. Que é muito importante, que há outros jogadores que não sabem agarrar, não é? Há muitos jogadores que pedem sempre uma oportunidade, pedem o treinador não dá oportunidade, depois... o treinador começa a dar 1, 2, 3, 4 oportunidades, deixam ficar mal e depois lá está, são arrumados e esperar para a próxima oportunidade. Mas pronto, se o Porto precisava de facto, se calhar talvez um jogador de outras características, até para ajudar o Otávio, não é? Quando o Otávio não estiver na equipa, o Otávio é um jogador, lá está, que ali no meio campo roda e joga e faz jogar, não é? Mas não há, temos que contar com os que cá estão e apostar neles, que as coisas irão correr bem. Helder, só faltas tu. Falta, como está aí escrita a pergunta, falta algum jogador para compor melhor o meio campo do Porto? Pá, acho que sim. Falta, não é? Mas isto é assim, quem não tem cão, caça com gato, não é? E cá não há gato, há periquito. Portanto, é assim, é os que há. E de facto acho que o Gruitch, como disse o António, é assim, o Gruitch é um jogador que vem do Liverpool, é um jogador internacional pela Sérvia, não é? É um jogador já com uma experiência internacional. Está no Mundial. Agora, de facto, concordo com o Zé, com o que disseste. De facto, há alguns jogos que parece que não se consegue conter e é muito, muito intempestivo. E lá está, e leva amarelos que depois o condiciona no restante do jogo. É assim, temos os 4, mais o Gruitch e o Bruno Costa, e depois é apostar nos jovens, no Bernardo e no Gonçalo. Mas... E o Sérgio Conceição faz isso muito bem, apostar nos jovens. É verdade. E o Sérgio, pá, com os últimos 6 anos, pá, inventa sempre e consegue descobrir talentos em alguns jogadores que, por vezes, não pareciam ser muito detalhados para o sucesso e tem acontecido, portanto. Olha. E desculpa, e não os lança logo, não é? Ele vai os lançando aos poucos. Exatamente. Não é?
não é? Também para não os queimar. Eu lembro que o Oliveira, houve um jogo que o Porto levou 4-0 lá em Manchester. Teu Costa, queimou o rapaz. Ele nunca mais conseguiu jogar na equipa do Porto. Portanto, mas também, por outro lado, o Oliveira lançou um gajo chamado Hilário num Porto Sporting e ele fez o jogo da vida dele e resultou-lhe É verdade, Mas eu não sei se te lembras, isso durou cerca de 3-4 meses, que ele depois também foi no Manchester e veio mais secos e ele depois também desapareceu da equipa, veio o Silvino. Mas conseguiu um excelente emprego, não é? Porque ele ainda está lá a jogar no Chelsea. Está no Chelsea. Não, agora é ainda está lá. Eu acho que ainda está lá. Ele e Paulo Ferreira. A jogar não, agora está a treinar. A treinador. Mas eu acho que o Porto, com a equipa que tem, acho que vamos, pelo menos para o campeonato, vai dar. Para a Champions, isso é outro campeonato. É outro campeonato. Ora bem, eu não percebo, tu não me perguntaste a mim qual era o jogador que faz falta aí, porque eu só estou em dúvida se trazer o Messi ou o Messi, se isto é pedido, podias ter dito que eu trazia. O Messi não é de meio campo. É verdade. Agora está a recuar, não é? Está a recuar. Agora já não corre tanto. Agora até o Neymar recua. Mas enfim. O Neymar não recua. O Neymar é outra questão. O Neymar agora quase que não se levanta, porque ele está sem função. Ele sempre em pé. Ou sempre deitado. Passando então, já lá vamos falar sobre o jogo aliás, já vamos muito rapidamente daqui a pouco falar sobre sobre o possível 11 frente ao Bayer Leverkusen. Antes disso, há outra notícia que tem de ser comentada por vocês e não posso deixar de fazer este programa sem vos perguntar sobre isto. O Futebol Clube do Porto, durante a semana passada, durante já o final da semana passada e fim de semana também, fez anunciar a renovação de vários atletas, entre eles João Mário, Evanilson, Zaidu e PP. E ao que consta, parece também que o Rodrigo Conceição também pode estar prestes a ter uma proposta de renovação de contrato. Hélder, o Porto renovar com estes 4 jogadores, quase 5, se quiseres contar com o Rodrigo Conceição, não havendo confirmação nenhuma em relação ao Rodrigo Conceição, mas em relação a estes 4, João Mário, Evanilson, Zaidu e PP, o Porto aumenta até 2027. Com isto, obviamente, aumentam também as cláusulas de rescisão e o presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, já disse que quem quiser levar o PP vai ter de pagar 75 milhões. Quanto a isto, o que é que se pode dizer, Hélder? Acho que, como há pouco disse, a SAD desta vez conseguiu, porque também já saiu do fair play financeiro, conseguir aliciar os jogadores a renovarem o contrato por mais alguns anos. Só tenho pena que o Uribe ainda não tenha feito esse passo de renovar, porque eu acho que o Uribe vai ser mais difícil, porque ele está no último ano de contrato e já pode haver algumas ações de outros clubes com mais poder financeiro que o Porto. De facto, é o único jogador que neste momento acho que o Porto teria mesmo que renovar para não o perder na próxima época. Esses 4, acho que o clube fez bem, valorizá-los e pronto, e se for necessário vendê-los, bem. E o Rodrigo, acho que se faz sentido renovar, porque ele está a tentar mostrar o serviço nesta época e depois, para não acontecer como aconteceu com o irmão, que saiu por 5 milhões de euros para o Ajax, esperemos que desta vez o clube também consiga renovar com o Rodrigo. António, é o Porto agora a começar a ter, ou a querer ter outro tipo de... ou começar a ter, fora questões financeiras que começam a melhorar aos poucos, o Porto agora de uma assentada só renova com 4 e com a tal possibilidade de renovar com um quinto, neste caso com um dos irmãos Conceição, neste caso com o Rodrigo. Claro, todos nós não nos podemos esquecer que gato escaldado de água fria tem medo, e o Porto já teve muitos dissabores por não renovar com jogadores que podiam estar aí mais um ano ou 2 e depois serem vendidos por outros valores e o Porto poder ter feito algum encaixe financeiro, mas as coisas não aconteceram assim. Por isso é sempre bom estar um passo à frente e falar com os jogadores, principalmente os jogadores que o treinador os quer.
e esses são treinadores que, de facto, o treinador os quer, e alguns deles jovens, e alguns que ainda podem progredir mais na carreira e jogar nas competições europeias, onde é a montra, onde o Porto pode financeiramente ficar mais equilibrado, como o Helder disse, saiu agora do fair play financeiro, que é muito importante, não é? Para podermos estar mais à vontade e gerir os diretores do clube, gerirem o clube de outra forma, um bocadinho mais desanuviados e não andarem sempre atrás do prejuízo, que neste momento é o que o Porto tem acontecido. E de facto, estes jogadores é sempre bom que renovem. E também, como o Zé disse, de facto o Uribe devia ser o passo seguinte, porque é um jogador, neste momento, é um dos indiscutíveis, não é? No Porto, e também já tem uns aninhos, já conhece bem a cidade e o clube, e faz falta renovar com jogadores que já tenham entranhado o espírito do clube neles, e o Uribe é um desses. Por isso, vamos aguardar os próximos dias e aguardar notícias boas vindas da SAD. Mais capítulos se seguirão. José Sousa, é o Porto, digamos que, se calhar a palavra que eu vou usar não é a melhor, mas é o Porto a tentar emendar ou fazer aquilo que não conseguiu fazer com o Francisco Conceição, com Herrera, o Bemba, inclusive, etc. É o Porto a aprender com os erros. Bem, eu tenho sido aqui bastante cáustico com a falta de capacidade que o Porto tem tido nos últimos tempos nesta temática em particular. Portanto, estive cá para criticar, neste momento estou cá para dar os parabéns. Acho que o Porto está a conseguir resgatar aquilo que foi a sua política desportiva durante muitos anos. 37 anos, porque nos últimos 3 ou 35, os últimos 4 ou 5 anos é que as coisas não correram bem. E não acautelou isso. O Porto, durante 35 anos, eu apercebi-me que o Porto, para além de ter os jogadores completamente seguros, quando vendia-os quando entendia que devia vender, e quando os vendia já tinha pelo menos um jogador substituto para entrar diretamente na equipa, não é? E o Porto perdeu essa forma de gerir, essa dinâmica, com um senhor que chegou cá chamado Rulan Lopetegui, que trouxe um batalhão de jogadores internacionais, ditos vedetas, em que provocou um endividamento fortíssimo. Aliás, alguns emprestados. Alguns emprestados, exatamente. Sim, alguns emprestados, mas muitos deles adquiridos, não é? Jogadores emprestados que também não era hábito na equipa do Porto. Okay? Sim. E, portanto, acho que o Porto, nem ano e meio de Lopetegui, andou 20 anos para trás. E, portanto, depois foi preciso tentar remar contra a maré, e lembro-me que na época seguinte, depois de ter gasto tanto dinheiro com o Sr. Lopetegui, contratámos o Josué e o Licá para entregar ao Paulo Fonseca, não é? E depois esperávamos milagres, não é? Isso é o contrário, pá. O Paulo Fonseca veio antes do Lopetegui. Estamos a ser justo. Sim, é verdade. O Paulo Fonseca é antes do Lopetegui. A seguir é que veio o Nuno e também quando o José e o Licá é no tempo do Paulo Fonseca. Tens razão, mas o raciocínio é igual. Pronto, deram um José e um Licá ao Paulo Fonseca, e depois deram o Casemiro, o Telho, é relevante, mas a equipa do Lopetegui era uma grande equipa. Sim, tinha muitos bons jogadores. A equipa do Lopetegui tinha grandes jogadores. Tinha grandes jogadores. Sim. Grande equipa não tinha. Tanto é que não ganhou absolutamente nada. Não é? Porque o Lopetegui é que não soube, se calhar, fazer a equipa, não é? Pois, é que não basta ter bons jogadores, já dizia o Pedroto, não é? Portanto, depois vem o Nuno Espírito Santo. O Nuno Espírito Santo. Também não teve grandes reforços, é verdade, não? Tem que ser dito, não é? Na altura já não havia dinheiro, não é? E depois veio o Sérgio, pá. O Sérgio contratou um jogador, um guarda-redes suplente contratado ao Feirense. O Vaná, exatamente. Portanto, foi a contratação do Porto. E, portanto, a jogar com emprestados aos outros, ok?
que andavam jogadores em conseguiu pôr uma equipa campeã, reparem, não é por uma equipa campeã, é por uma equipa campeã contra uma outra equipa que era levada ao colo e era tetracampeã. E, portanto, estava na iminência de retirar o único título de penta em Portugal. Esteve, não conseguiu. Não retirava, empatava. Empatava, exatamente. Pelo menos não ficávamos com a exclusividade, não é? Exatamente. Coisa que ainda hoje mantemos. Mas a verdade é que o Porto perdeu os seus hábitos bons de gestão e acho que agora começa a recuperá-los. Acho que o que falta agora é, efetivamente, já cautelámos o futuro, falta agora acautelar o presente. E o presente é o Uribe. Vamos ver como é que vai correr este prolongamento de contrato. Eu até lavados cestos a vindima e, portanto, ainda acredito que se possa fazer alguma coisa. Muito bem. Muito bem. Vamos então a isto. Para terminar, e já estamos mesmo quase a acabar, vamos então fazer a antevisão do jogo entre o Porto e o Bayer Leverkusen na Bayer Arena. Portanto, vamos lá saber o antídoto, o remédio ideal para ganhar na arena do Leverkusen. António, vai passar por qual 11? Pelo 11 mais habitual ou com algumas mexidas aqui e ali no 11 do Porto? Ora bem, eu acredito que o Sérgio poderá mexer na equipa, mas muito estrategicamente, num lugar ou noutro, só por algumas das características dos jogadores. Mas isso ele mais certo saberá. Acontece que os jogos da Liga dos Campeões não são os jogos do Campeonato Nacional, como todos sabem, não é? Os jogos da Liga dos Campeões têm uma competitividade completamente diferente, têm uma arbitragem completamente diferente, não é? E o Porto tem que estar preparado para isso. Os jogos na Alemanha, as equipas alemãs são equipas muito competitivas, como vimos aqui no Dragão. A bola não para, estão sempre a correr, não é? E o Porto tem que saber gerir também essa competitividade e essa gestão de física, principalmente dos jogadores. Não podemos esquecer que o Porto jogou no sábado e vai jogar já amanhã outra vez, e isto são muitos jogos seguidos, começa a fazer alguma moça. E eu acho que o Sérgio vai ter atenção a isso, como disse, mexer num ou outro ponto, mas não e muito, não é? Pelo menos dar a oportunidade a estes que têm mais alguma rotatividade na equipa, pô-los a jogar, porque já se conhecem melhor, e vai ser um jogo muito, muito complicado, porque é na Alemanha, a equipa do Leverkusen mudou de treinador, não podemos esquecer isso, e no último jogo já tiveram uma goleadazinha. Goleou. 4-0. E levantou-lhes um bocadinho moral, não é? E vão jogar em casa, diante do seu público. Vamos ver. Mas eu estive a ouvir a conferência de imprensa do Sérgio Conceição e ele disse uma frase muito importante, que de facto, isto é muito importante. É o Porto tentar não perder o jogo. Não quer dizer que vai jogar para o empate, como ele disse. Mas numa altura em que as coisas estejam complicadas, sair de lá sem uma derrota, se calhar já não é mal. Para depois o próximo jogo vai ser também fora, vai ser na Bélgica, e para podermos chegar lá com pelo menos 4 pontos, o que já não era mal. Mas, como nós pensamos sempre a Porto, nós vamos lá para ganhar. Isso é que é inevitável. E era isso. Hélder, o Porto vai a jogo com o mesmo 11 ou com uma alteração talvez na lateral direita e só na lateral direita? Eu acho que o Sérgio vai mudar os laterais, vai jogar o Zaidu, vai jogar o João Mário, e o resto da equipa acho que não deve mexer muito. E lá isto nem é preciso aspirar, vamos ganhar lá 1-0. Eu acho que o Bayern gastou os gols todos esta semana com a goleada, portanto já gastou o stock, portanto acho que vamos ganhar 1-0, e até digo, vai ser o gol 1-0, o gol do Taremi, portanto vamos ganhar lá. Ora bem, eu normalmente faço sempre tudo ao contrário, portanto eu acho que o Porto tudo ao contrário, mas vai ganhar na mesma, ok? É isso que eu ia dizer. Portanto, tudo ao contrário, mas vai ganhar. Portanto, eu acho que o Porto vai de facto tirar o Rodrigo e vai colocar o João Mário para lhe dar mais profundidade, vai colocar o Zaidu, e pelo mesmo motivo, e estou cá com um palpite que ele não vai colocar o Ivanilson. Eu acho que o Porto não vai jogar com 2 pontas de lança,
o Taremi tem jogado mais nas costas do Evanilson, ele vai jogá-lo mais à frente e vai lançar o Galeno e vai jogar em claro num contra-ataque. Porque as equipas alemãs são muito voltadas para a frente e eu acho que ele vai tentar explorar exatamente as costas da equipa. E além disso, falta de fazer direito, que está castigado, e portanto o Galeno pelo lado esquerdo pode fazer diferença, sim, de facto, tens razão. Certo, se bem que correm os dois muito, não é? O Galeno corre... Eu acho que o jogador do Bayer Leverkusen ficou chateado porque o Galeno corria mais que ele, porque quem o viu a jogar, o homem não parava quieto, lá o Fempimborg, lá como é que ele se chamava. Mas não joga, do amarelo não joga. Ainda bem, e se quisessem tirar mais 3 ou 4 deles, eu também ficava contente. Mas acho que o Porto vai ganhar 1-0. Gol de? Vou postar no Galeno desta vez. António, normalmente no 45 minutos à Porto há sempre um momento de totobola. Neste totobola FQP, o Porto faz que resultado? Bem, eu costumo... O João Piteco tem sempre razão. Não exageres. Só ao fim do jogo. O João Piteco tem sempre razão. Eu não gosto... Eu acho sempre que o Porto vai ganhar, como é óbvio. Mas eu apostaria, e talvez também um bocadinho o Porto no contra-ataque, até no nuance do primeiro golo do Porto contra o Leverkusen, é uma jogada típica de contra-ataque, que a bola vai sempre ser jogada ao primeiro toque. E se o Porto conseguir fazer assim uma jogada ou duas para pôr o Leverkusen em sentido, talvez 1-0 ou 2-1, vá lá, mas que o Porto saia de lá de uma vitória, e isso é que eu espero mesmo que aconteça. Muito bem. O programa por esta semana está tudo. Para a semana vai haver mais 45 minutos a Porto. Vamos para a semana fazer o habitual, as habituais análises. Desta vez não vamos analisar o jogo do campeonato, porque o campeonato vai parar aqui uma semaninha. Vamos ter jogos da Taça de Portugal. O Porto joga com o Anadia, se não estou em erro, joga com o Anadia para a Taça de Portugal. Nesta quarta-feira joga contra o Bayer Leverkusen. Portanto, para a semana vamos analisar tudo aquilo que foi tudo aquilo que foram estes dois jogos entre Porto e Leverkusen e o Porto com o Anadia para a Taça de Portugal, e vamos também fazer a antevisão do primeiro, aliás, para o Porto é o segundo grande clássico da temporada, já jogou contra o Sporting e ganhou por 3-0, e na próxima sexta-feira, não desta sexta-feira, portanto na outra sexta-feira, desta sexta-feira há 8 dias, recebe no Dragão o Benfica, recebe no Dragão o atual primeiro classificado do campeonato, o Benfica. Mas para o jogo com o Benfica temos tempo. É bom repetir agora o atual. O ainda atual. Para a semana vamos voltar outra vez a falar sobre vamos falar sobre o que aconteceu em Leverkusen e também o que aconteceu frente ao Anadia. Portanto, continuem ligados porque vai certamente valer a pena. Da minha parte e da nossa parte, o 45 minutos a Porto é tudo. Para a semana a mais. Fiquem bem, fiquem com a Rádio Nacional do Desporto.